Nossa missão é levar a transformação social, a qualidade de vida e o bem-estar para toda a população atendida. O SESC ele atua nas áreas de turismo, lazer, saúde, cultura, esporte e assistência. Dentro do programa Assistência, nós temos o programa Mesa Brasil. Alguém aqui já ouviu falar no programa Mesa Brasil? Nossa, que bom. Então, vou passar um pouquinho do que é o Mesa Brasil, que a gente tem atuação no país inteiro, e aí depois eu falo do trabalho específico com a gastronomia que acontece lá no SESC Rio. Buscar onde sobra, levar onde não tem. O Mesa Brasil SESC atua em todo o país há mais de 20 anos. É a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina. Nesse período, mais de 700 milhões de quilos de alimentos foram distribuídos na luta diária contra a fome. E essa luta vai muito além de levar comida à mesa dos brasileiros. É promover cidadania e dignidade. É conectar parceiros doadores a instituições sociais. É chegar em quem precisa, onde precisa. Realizamos ações educativas, combatendo a fome e evitando o desperdício de alimentos. Ações que proporcionam um desenvolvimento e autonomia, além de potencializar o trabalho por meio da formação de agentes multiplicadores. E na busca constante por evolução, esse ecossistema foi refletido em uma nova marca. Um símbolo de fácil reconhecimento que transmite a essência do programa e representa esse amplo escopo de atuação, plural e potente. Tudo isso para cuidar não somente do agora, mas da busca por um futuro melhor, mais inclusivo, mais sustentável. A gente acontece com cidadania e solidariedade. A vida acontece com o SESC. Como o vídeo transmitiu a mensagem, nós somos a maior rede de bancos de alimentos do país. Qual é o nosso trabalho, a nossa essência? É buscar onde sobra e doar para quem precisa. Então, nesse universo aí, nós temos uma rede de parceiros doadores, não só de alimentos, como também de serviços, e as instituições cadastradas dentro do programa. Recebemos os alimentos que não têm mais o poder de venda, mas estão próprios para o consumo. E aí, por nós sermos SESC, nós trabalhamos com as cozinheiras das instituições. As pessoas que vão receber esse alimento, ela precisa saber como agir com esse alimento, como manipular esse alimento e transformar ele, que às vezes está maduro demais. Então, sistematicamente, nós capacitamos todas essas redes de cozinheiras que a gente tem das instituições. E aí a gente vendo o desenvolvimento, onde elas tinham muita habilidade, porque nós, seres humanos, nós nascemos com habilidade não só de preparar, mas também como produzir o nosso alimento. A gente via que faltava mais alguma coisinha. Não adiantava nada elas terem o sabor, fazer a preparação, conseguir recuperar esse alimento, transformar ele, mas não tinha apresentação. Então, nós trouxemos para o programa a gastronomia. Nós trouxemos chefes para ensinar a dar aquela requinte àquele alimento, a fazer uma preparação mais bonita, vamos dizer assim. É um festival de receitas inovadoras que a gente tenta mostrar e quebrar alguns paradigmas que nós temos da nossa cultura alimentar, que um exemplo, o alface, ele só pode ser uma salada. Não, ele não pode ser só uma salada. Ele pode virar uma sobremesa, ele pode virar um suco. E aí, com isso, a gente entendeu que a gente estava resgatando todo esse processo de desperdício de alimentos em toda a cadeia produtiva que envolve o Mesa. Desde a produção, com os agricultores familiares, a partir do momento que o agricultor familiar ele tem um excedente de produção, ele produz naquele território dele um excedente de alface, de chuchu. Por que você só produz isso?
a gente tenta transformar isso em outras receitas. A gente ensina a fazer outras preparações, bolo de chuchu, cocada de alface, mas por que você está produzindo somente aquilo? Então, a gente faz esse trabalho com o agricultor familiar e com as cozinheiras para ela transformar esse alimento. E aí foi um festival de receitas inovadoras, e aí a gente chega a um denominador onde a gente consegue reduzir o desperdício em toda a fase da cadeia, tanto na produção, quanto dentro dos supermercados que doam para a gente, hortifrutis, enfim, e dentro da instituição, a partir do momento que elas estão transformando em receitas. E aí, eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem trocar um pouquinho, perguntar como é que é isso, como funciona esses cursos, porque eu trouxe também um livro, vou pegar aqui, posso? Para ilustrar um pouquinho, e vão ter aí os sorteados entre vocês, um pouquinho do livro. Esse exemplar aqui, se vocês entrarem no site do Sesc Rio de Janeiro, tem todos os livros de produção nossa, onde a gente estimula ela a produzir a receita, gera renda para a instituição, porque elas começam a vender. Ó, uma empada de mandioca. Tem mais coisa, mais interessante. Vamos lá. Me ajuda, vai folheando aqui comigo. E aí, a partir do momento que a gente tem um depoimento de uma cozinheira da instituição, eu comprava 10 quilos de arroz, e aí, com a doação de couve-flor, eu comecei a introduzir a couve-flor junto com o arroz, começou a render mais, e o meu custo dentro da instituição mudou. Além do custo, tem a questão da alimentação saudável. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas nós temos um guia de alimentação saudável da população brasileira, onde temos que comer frutas, legumes e verduras. Então, a partir do momento que a gente... torta de tapioca com legumes. É um festival de receitas. A partir do momento que a gente inclui frutas, legumes e verdura no nosso cardápio, que é um produto que é produzido no nosso território, e aí a gente está falando, quando a gente fala num nicho de hotel, de resort, todos vocês têm agricultores locais, onde vocês sabem onde está sendo produzido o alimento, se está na safra ou não, o que pode ser incluído dentro do cardápio de vocês e como mudar esse perfil de cardápio com uma alimentação saudável e de baixo custo. Então, é justamente isso que houve essa troca. E o depoimento mais marcante para mim foi quando uma cozinheira de uma instituição falando que na festa do Dia das Mães, ela queria fazer brigadeiro para as crianças e para as mães. Só que ela tinha uma lata de leite condensado. E aí ela tinha recebido do programa bastante chuchu. E aí ela resolveu incluir o chuchu no leite condensado no brigadeiro. E aí uma lata de leite condensado que porcionaria 25 brigadeiros, rendeu 50. Então, ela dobrou a quantidade e ainda incluiu o valor nutricional nessa receita. Então, assim, quando a gente traz a experiência da gastronomia, do aproveitamento integral de alimentos para esse nicho de comércio, turismo, é para estimular vocês a serem um pouquinho dos agentes transformadores lá dentro, de ver aonde está o custo. A gente sabe que a parte de alimentação é um custo muito alto. Então, assim, como eu posso fazer para transformar o meu cardápio e o meu custo dentro do meu hotel, do meu resort, levando uma alimentação saudável, que as pessoas querem ir para ter experiência com prazer em todas as áreas. Então, como a gente pode transformar isso? Conhecendo a agricultura local, comprando os alimentos na safra. Eu acho que isso é muito tradicional, todo mundo faz isso. Mas como a gente inova no cardápio? Como a gente pega os alimentos e normalmente, frutas, legumes e verduras é o que desperdiça mais rápido, é o que estraga mais rápido. O descarte, eu sei que existe
de folhosos dentro de qualquer cozinha é muito grande. Então, o que eu posso fazer com a folha se em 2 dias ela vai ficar escura, vai amarelar e vai estragar? E ela só está ali na salada. Eu posso fazer um suco? Nesse livro tem suco de alface, enfim, acho que é alface com maracujá. Extremamente calmante, né? Para dar aquela relaxada. Enfim, quando a gente vai em feiras de Rio Gastronomia, a gente acabou de sair aí do Rio Gastronomia, lá no Rio de Janeiro, e aí vem com pode ser drink, pode ser drink. Então, assim, é um festival de receitas, e a ideia foi justamente trazer esse pouquinho aqui para vocês, essa pitadinha de como ser um agente transformador dentro da alimentação, claro que trazendo gastronomia, dá para trazer requinte, dá para trazer pratos apresentáveis, né, bonitos, saborosos e de baixo custo. Então, assim, queria saber, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode, vamos lá. Boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma ação dentro dos hotéis do Sesc Rio de Janeiro, porque tem aproximadamente 6, né? Vai para o 7º hotel. E eu gostaria de saber se tem alguma prática que você possa compartilhar conosco. Então, no hotel do Sesc Cabo Frio, já tem a inclusão do cardápio com aproveitamento integral. Normalmente, toda a nossa área de alimentação, ela visa muito isso, só que é aquela coisa, né? Tudo é estudado, tem uma pesquisa de satisfação, então a gente introduzia essa prática em todos, mas a gente já vê que alguns hotéis já estão... O Sesc Cabo Frio já está com esse movimento de receitas com aproveitamento integral, e tem a parte da alimentação inclusiva, que hoje em dia está tomando muita força, né? A gente recebe muitos hóspedes que têm intolerância à lactose, a glúten, que têm seletividade alimentar. Então, é uma prática que a gente tem cada vez mais que olhar. A gente tem que dar o destaque. Tem alguns restaurantes do Sesc que têm uma área específica, mas ainda não estamos no ponto que... Né? Assim, e eu acredito que esse movimento, o que eu percebo ainda, ninguém ainda está 100%, mas já está caminhando para a prática da alimentação saudável. Alguma ação no Nordeste? Então, o programa Mesa Brasil, ele está no país inteiro. Eu represento o Rio de Janeiro. No Nordeste, nós temos o programa. Lá tem essa atuação educativa, mas a questão do curso com gastronomia, essa prática de gastronomia, eu não sei como funciona lá. Mas existe o programa lá que faz justamente essa ponte de recolher onde está sobrando e levando para as instituições cadastradas no território lá. Se eu tenho um hotel e eu quero essa ajuda para poder aproveitar, né, e diminuir o desperdício da comida, com quem que eu falo? Então, é assim, desculpa, a gente está em São Paulo. Você é de São Paulo? Você pode procurar o Sesc em São Paulo, isso, e aí perguntar se tem essa ação. Aqui em São Paulo nós temos o programa, inclusive aqui é o pioneiro, Mesa São Paulo é o pioneiro, fez 30 anos agora, tem 3 meses, mas a modalidade do Sesc São Paulo é colheita urbana, mas ele tem todo esse trabalho educativo. E aí cabe falar também que, além dessa questão com a gastronomia, que a gente tem muito forte no Rio de Janeiro, a gente tem a parte de doação. Assim, já recebemos de grandes hotéis. A gente está desfazendo de todo o mobiliário, ou da parte de rouparia. Pode doar para o programa Mesa Brasil? Pode. A gente tem as outras doações que o programa recebe. Mais alguma pergunta? Então, quem estiver sentada na cadeirinha com uma marquinha verde vai ganhar o livro. Se vocês quiserem anotar o contato, no caso, eu represento o Sesc Rio de Janeiro, é só procurar o programa Mesa Brasil no Sesc Rio, para qualquer tipo de parceria, de proposta, de ideia. Nós levamos, sim, a parte educativa.
para o hotel, enfim, para a gente tentar capacitar cada vez mais as pessoas com esse olhar na questão do aproveitamento integral de alimentos, do desperdício de alimento dentro das cozinhas também. Tá bom? É isso. Obrigada. Boa tarde.